com alegria renovada que estamos nos encontrando aqui na TVC com o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. O Terceiro Milênio hoje aborda o tema relações humanas, a vida em sociedade, a importância das relações, seja na família, seja no trabalho ou na sociedade. É dentro dessas reflexões que nós estaremos abordando o nosso programa e nós contamos com a sua participação. Você pode ligar, você pode enviar sua mensagem de texto, os nossos telefones já estão aí na tela. Você também pode enviar seu e-mail, escreva para nós, faça a sua pergunta, dê a sua sugestão. O nosso endereço é tv@alep.org.br. Visite o site da Liga Espírita Pelotense e esteja por dentro de tudo que está acontecendo no movimento espírita em Pelotas, no Brasil e no mundo. O nosso endereço é www.lep.org.br. Acesse e visite o site da Liga Espírita Pelotense. Relações humanas, este é o tema que estaremos conversando a partir de agora com a nossa convidada, a nossa amiga Ceires de Oliveira. Ceires, que satisfação e alegria contarmos com a tua presença aqui no Terceiro Milênio. Seja bem-vinda. Obrigada. É bom estar aqui de novo e poder falar sobre o Espiritismo. Ceires, hoje vamos falar sobre a vida em sociedade, as relações humanas, as nossas relações, seja na família, no trabalho, na sociedade. Eu te pergunto, Ceires, que no Livro dos Espíritos, nas questões 766, 767 e 768, os Espíritos Superiores nos dizem que Deus fez o homem para viver em sociedade e que devemos trabalhar para o progresso ajudando-se mutuamente, sendo que sozinho o homem ele não progride, ele não evolui, pois ele não possui todas as faculdades. Ceires, a vida em sociedade é uma lei divina, é uma necessidade humana? Ela é uma necessidade humana, ela é uma lei divina, né? Por que isso? No Livro dos Espíritos, as questões que tu abordaste aqui são o seguinte, ela fala então sobre o estado natural e a lei natural, né? Então, pelo estado natural, é como se a natureza ela fosse a infância dela, onde ela está no seu início, então, do intelecto e da moral. A necessidade da lei ali é para reger essas formas que venha a um progresso da humanidade, de todos nós, né? Então, a necessidade disso, né? Então, se torna aí uma lei divina, porque no momento que progride, há necessidade disso. Vamos imaginar como se a vida, o ser humano, a civilização, a sociedade, né, essa nossa relação com o outro, com os meios políticos, economia, vamos imaginar como se fosse uma escola, né? E essa escola a gente estamos aprendendo. Tem várias matérias, vários professores a nos ensinar, várias situações que precisamos, então, de um exercício para, então, progredir dentro dela. Sem dúvida nenhuma, é um grande aprendizado da vida. Ceires, qual a importância do lar, da família, para o desenvolvimento do indivíduo? Qual a importância do lar e da família para o nosso desenvolvimento? A família, no capítulo 14, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, ela coloca como uma das associações mais importantes. Por quê? Porque através da função familiar, nós regemos aí a educação e a parte, então, de regeneração. Então, quando um casal ele se une, Madeira, ele se une através de um vínculo, de um afeto, né? E dentro desse afeto, na construção desse afeto, ele então cria laços, né, com os nossos familiares, tios, vós, né? E esses laços é que vão então se tornar um núcleo maior. A gente falou primeiro da sociedade, que seria essa escola grande da vida, mas a casa, como nós aprendemos dentro da psicologia, é o nosso primeiro núcleo familiar. E o Espiritismo coloca, ele acrescenta mais ainda, intensifica isso, dizendo então que além de ser o nosso primeiro núcleo de conjunto de pessoas,
ele também ele é cheio nos garante um alicerce, né, para daí começarmos então as nossas experiências como espírito, como reformadores desse espírito. Então já é uma coisa concedida pela lei divina. É como os espíritos superiores, eles nos abençoam quando determinamos isso, porque é uma caridade, é uma lei de amor, é quando tu te doa ao outro, nesse alicerce então de afeto, tu vai ter filhos, tu vai constituir então uma família, vai ser responsável por aquele grupo, né? E vai ser por toda essa eternidade, aqui e agora. Então daqui vai surgir vários graus, várias sequências desses laços familiares, que podem ser laços tanto corporais quanto espirituais. O lar é uma célula básica da nossa sociedade. É uma célula básica da sociedade, é uma célula básica. Nos laços familiares que concede ao espírito, Madeira, são laços assim fortes, né? Aquela família que está sempre junta, unida, eles compartilham demais tudo, ou é um remédio, ou é uma fala, ou é um almoço ao meio-dia, é um laço que dura, né? E se purifica, eles se engrandecem, um ajuda o outro, e eles conseguem entender a lei divina com a fala ou com o ato, pode ser o mais simples. Já os laços corporais, eles não duram muito tempo. Eles são que nem a matéria, né? Eles não são sólidos. E a tendência de dissolverem moralmente é muito grande. São famílias que não ficam muito tempo unidas. São aquelas que não sei onde está minha tia, não sei onde está meu avô, eu não sei o que aconteceu com meu pai e minha mãe, eu não sei o que houve com meu filho, ele desapareceu. Por quê? Porque esse laço ele está mais corporal do que espiritual. Perfeito. Ainda dentro da família, Ceres, por que às vezes é tão difícil de convivermos e tolerarmos as pessoas do nosso círculo familiar, né? Há pessoas, parece que se dão melhor com os amigos do que com os próprios parentes. Por que às vezes é tão difícil da gente convivermos e tolerarmos com os nossos familiares, com o nosso círculo familiar, com os nossos parentes? Uhum. Porque assim, primeiro nós, no momento que encarnamos numa família, e que se eu estou dizendo que aí está se tendo uma lei divina e uma lei da reencarnação, o espírito então ele precisa evoluir. Existem então duas formas muito importantes e essenciais para que esse reajustamento do espírito aconteça, para que então se tenha uma virtude. Né? O que são? São as provas e as expiações. Né? As provas nos remetem, então, a uma rememoração daquilo que foi ensinado e também de ser explicado, sanado. Já na expiação, já há algo muito mais severo, no sentido que não é nós que pedimos, há a necessidade, então, dessa lei, de uma ordem superior dos espíritos, a determinarem algo que tu precisas passar como uma misericórdia, como um ato de evolução. Então, o que acontece? Às vezes, nós precisamos ter, dentro da nossa família, situações que muitas vezes tem pessoas que dizem, é constrangedor, como é que eu vou sair com a minha tia assim? Como é que eu vou sair com meu pai desse jeito, grosso, estúpido? E essa minha mãe, como é submissa, né? Então, há várias reclamações dentro desse vínculo afetivo, onde precisa dessas situações para rever. A gente não sabe em que ponto é prova e expiação ou é as duas coisas juntas. Certo. O importante é que ambos estão ali para se amar, se perdoar e juntos crescerem. Exato. Como é uma lei divina e a ideia aí é de progredir, né? Então há necessidade de nós, espíritos, dentro disso, fazer a compreensão. O que me fez eu ter essa mãe ou esse pai? O que me fez eu, de repente, ser cuidada pela minha avó e nunca foi pelo meu pai ou pela minha mãe?
por que eu fui dado a alguém, a alguma família, e não foi a minha irmã mais velha, ou o meu irmão mais novo, né? Então, a gente fala de injustiças que foram feitas com o tempo e com a relação dessas famílias, mas a gente não para pensar o que isso vem em provimento ao meu espírito, ao reajuste, então, o melhoramento desse espírito. E essa parte é uma parte difícil, porque a maioria das pessoas não querem lidar com essas questões, né? São conflituosas. Uma feita, perguntaram para o companheiro espírita, escritor e orador, Richard Simonetti, né? Perguntaram a ele, mas Richard, por que Deus une os adversários dentro do lar para se amassarem? Ele disse, não, é para se amarem. É nós que trocamos o verbo de se amassar, mas é para se amar. A ideia toda é se amar. A ideia, toda a concepção, por mais assim, nossa, mas essa mãe foi horrível, essa mãe me agrediu, esse pai foi horrível também, agrediu, ele era bêbado, né? Várias questões assim, difícil de lidar nos lares. Mas, com o tempo, o amadurecimento, muitas pessoas chegam à conclusão, por que foi necessário estar ali? Por que foi preciso? Quando há uma ordem da submissão, não naquela ordem de deixar com que as coisas aconteçam, não, mas de perceber por que foi necessário, por que tu precisavas estar ali, quais são as energias colocadas dentro dessa energia de vida, de morte, né? Que o espírita, ele vê as duas energias, né? Yin e Yang, tentando então forças de equilíbrio, né? A necessidade da gente ter Thanatos e Eros, né? Por que Thanatos e Eros? Isso é mitologia grega. Então, Thanatos, ela é uma energia de morte, né? E Eros, energia de vida. A necessidade, então, de haver equilíbrio dos dois para ter uma ordem melhor do mundo e das relações que são postas aqui. Perfeito. Seres, a Mafalda, que está nos assistindo, nos ligou aqui para a nossa produção e diz assim, ela quer assim parabenizar, né, ela parabeniza pelo tema do programa e diz que está maravilhoso e deixa um grande abraço a nós. Legal. Obrigada. É bom a tua presença. É muito ótimo. Bom. Mafalda, muito obrigado aí pela tua ligação, pela tua belíssima mensagem. Seres, e no local de trabalho, onde passamos boa parte do nosso tempo e convivemos com pessoas com personalidades diferentes, o que fazer para obter uma boa relação, né, com os nossos colegas de trabalho, a qual a gente convive com pessoas ali, grande parte do nosso tempo ali com essas pessoas que têm personalidades diferentes. Como lidar? E como conviver, né? É difícil, né? Às vezes a gente tem um amigo muito intransigente, um chefe autoritário demais, né? Ou tem chefes assim que não são autoritários, vai deixando, né? Deixa então ou uma sócia ou um sócio ser o autoritário. Enfim, nas relações de trabalho acontecem várias questões também, né? O interessante disso tudo, Madeira, o que é? O que a gente percebe, tudo que não foi vivido na família, nos laços familiares, nas relações familiares, nós acabamos tendo lá fora, na sociedade. Então, veja bem, sim, a sociedade é uma escola, ela é importante, mas é como a gente falou bem no início, o nosso primeiro núcleo de pessoas é a família. Então, no momento que as questões familiares, né, e isso a gente vê muito, não estão sendo bem resolvidas por ti, não estão bem sanadas, a tendência nós acabarmos encontrando a mesma situação lá fora. É interessante. Por isso que eu falei de yin e yang aqui, energia, porque daqui a pouquinho tu está buscando ela, porque o teu espírito precisa dela para uma evolução. E se ali tu não melhorou, não fez um reajuste dessa identidade como uma virtude, como um melhoramento, ela vai vir de uma outra forma, de um outro grupo, e vai trazer esse mesmo aspecto.
é o mesmo, sabe? Então é muito importante sanar situações já lá, bem no início de casa, núcleo, e sanar no serviço. Acho que a ponderação é importante, perceber aonde está isso, conversar com um bom amigo, né? E na casa espírita, tomar passe, assistir uma palestra e, de repente, um exemplo vai fazer surtir no teu espírito aonde está a vontade primeiro, né? Tem que ter uma vontade, e aí então passar para a ação, para o ato, muito bem colocado, muito bem concedido, e que teu coração então ali ele vai agir, né? A lei divina, ela está sempre perto. Quando a gente está em contato, olha, a ligação é direta. Sim. E como lidar nas questões, digo assim, das pessoas que são maledicentes, fofoqueiras, mentirosas, né? Isso, seres, é uma imperfeição moral da pessoa? É um vício? E como lidar, né, com essas pessoas que são mentirosas, fofoqueiras e maledicentes? É difícil, né? É muito complicado. É muito complicado. Mas tem, né? Assim a gente coloca a inveja, o ciúme, a avareza, né? Aí já vem os pecados capitais. Bem, é uma imperfeição moral, com certeza, né? Todos eles há uma imperfeição moral. Sabendo-se que faz parte do ser humano, né? Nós estamos num planeta que está havendo essa troca, então, de provas e expiações para a regeneração. Ainda nós temos esses resquícios muito grandes em nós, dessas imperfeições morais. A maledicência, a mentira, a fofoca, ela ainda permeia em nós. Sabendo-se que, ainda conversei esses dias falando sobre a mentira branda e a mentira que acaba sendo até patológica, né? Nesses casos da maledicência e da palavra vício, que está o vício aí, o vício o que seria? Seria um defeito, né? É contínuo. Ele tu está sempre num erro, toda hora mantendo isso, fica uma dependência, né? Então, o contrário do vício é a virtude, onde há uma persistência, então, de fazer algo bom e não fazer algo ruim, né? Então, menciono muito Margaret Mead, que fala muito sobre a diferença, né, da virtude e do vício. Ela coloca que a virtude é sentir a dor, né? Tu tem a dor e depois vem, então, a satisfação, né? O vício vem primeiro a satisfação, mas depois vem a dor, né? Então, tentar então organizar essas formas para elas não serem tão intensas, tão severas ao ato humano. São cuidados morais que temos que ter, né? A mentira às vezes se faz necessária, né? Mas só que ela o tempo todo, a toda hora, só está justificando, vamos botar entre parênteses aí, que se não seria essa palavra correta, que seria a baixa autoestima, né? A insegurança, né? Então, a necessidade de estar encaminhando-se para isso. Mas alguns seres humanos, eles mantêm isso, porque ao primeiro momento lhe responde aquilo que tu quer. Veja bem, vem a satisfação primeiro, né? Aí depois vem a dor, né? Porque no momento que tu mantém a mentira, mantém o ato de mentir por muito tempo, isso fica psicopatológico, né? Aí já vem as patologias da mania, que a gente estuda muito na psique humana. Então, tem que tomar muito cuidado. Assim também como a maledicência, ela é necessária para até nós nos organizarmos o nosso pensamento e sentimentos. Mas, veja bem, não mantenha, né? Porque daqui a pouquinho tu está julgando, tu está usando de preconceitos e preconceitos ao outro, e que não é legal também, né? Então, sem dúvida nenhuma, é uma imperfeição moral, faz parte do nosso mundo, é normal vermos isso, mas temos que ter cuidado.
Seres, por que algumas pessoas têm assim, uma certa dificuldade em aceitar que estão erradas? Tem pessoas que têm uma grande dificuldade, embora os fatos, às vezes as evidências, as pessoas estão falando, meu irmão, meu amigo, amiga, tu está equivocado, mas as pessoas não aceitam e acabam assim se tornando intolerantes e de difícil convívio. Por que, Seres? Por quê? As pessoas têm uma grande dificuldade de aceitar que estão erradas. É um espírito rígido, muito rígido, controlador, né? Tudo tem que reger conforme ele quer, conforme ele determina. Só que ele tem que entender, veja bem, a gente vive em sociedade, a gente vive numa família, a gente não vive sozinho. Né? Então nós precisamos do outro, sim, e o outro também precisa de nós. E essa necessidade se faz então forças contínuas que precisamos então organizar. Quando eu só determino algo e só é do jeito que eu quero, da forma como eu quero, é só eu que falo, o outro não pode falar, né? Tem isso também, tem aquele vizinho que fala, o vizinho não deixa eu falar, eu queria só dizer uma coisa para ele, ele não deixa. Então as pessoas têm que ter muita calma e não deixar esse espírito rígido, né? Não pode ter essa rigidez. A rigidez é o controle. E controlar o outro, nós não temos esse poder, né? Pelo contrário, o único poder que nós temos aqui são de escolhas. É o livre-arbítrio, né? Então, aquela pessoa que só determina o que ela quer, tenta um dia escutar. Tenta um dia só observar o que o outro está falando. Com certeza tu vai levar muitas riquezas contigo. Ou a favor ou contra, mas é uma riqueza, porque é uma resposta. Pelo menos tu tem para alguma coisa para seguir a caminhada. Perfeito. Quem está sintonizado aqui conosco também, ligou aqui para a nossa produção, a nossa amiga Vani, que tu deve conhecer muito bem, a nossa amiga, lá do Centro Espírita Jesus. Ela mandou abraços e diz que está adorando o programa. Ai, obrigada, Vani. Muito bom estar aqui. Vani, a gente agradece assim, do coração, muito obrigado pela tua participação. Quem ligou aqui para a nossa produção foi a Lia, e ela faz uma pergunta, eu achei muito interessante a pergunta dela, nessa questão de relações com as pessoas, como lidar com as perdas? Lidar com perdas é mexer também com as frustrações, né? Porque eu não quero perder. Quem é que quer perder? Ninguém quer, né? Pode ser uma coisa tão simples como uma prova, né? Ou também como de não ter alguém. Ninguém gosta de perder, né? Só que esse mundo há a necessidade da perda, há a necessidade desse ensinamento, né? Se há perda no sentido de uma pessoa querida e amada, tem que ver muito bem, porque se ela é querida e amada, não tivestes perda. Tem que pensar bem. Mas se tu acha que perdeu algo, veja bem se tu perdeu mesmo, né? Se isso não é, se for só o fato daquele corpo, daquela pessoa te abraçar, ainda está em ti esse registro. É só acessar. Então, fazer isso com muita harmonia, com muito carinho. E, ao mesmo tempo, a gente sentir a perda é importante. Importante para quê? Para ressignificar. A necessidade, das vezes, a gente perder alguém para ter outras virtudes que nunca foram feitas. Por quê? Porque o espaço que aquela pessoa ocupava na tua vida não fazia tu pensar sobre essas virtudes. Então, a necessidade, sim, da perda e da frustração como crescimento. A gente não quer, né, isso. A gente fica bravo com Deus. Aí, depois, com um tempo, a gente vai entendendo que houve a necessidade disso tudo, com certeza. Seres, temos acompanhado pelos meios de comunicação crimes motivados por desentendimento entre as pessoas e, às vezes, por motivos banais. No seu entender, Seres, o que está faltando? Olha, está faltando uma fé raciocinada, né? As pessoas, eu já ouvi muitas pessoas falar, mas eu tenho muita fé. Mas só que não é uma fé dirigida, organizada, poupada, equilibrada, né? A fé, ela tem a sua luz da razão,
Então, as pessoas, quando cometem crimes banais, situações que não havia nem necessidade, ou dar na esposa, não era para ter dado, não era para ter batido, né? E comete violências bárbaras, né? Ou outras, claro, com certeza, são expiações de muitas encarnações aí, mas sempre tem um fundo dessa fé, Madeira. É que eu percebo isso, né? Eu estou fazendo uma colocação seria assim, bem uma minha. falta de espiritualidade, de espiritualização, de religião. Exato, de metas, em função porque dentro do espiritismo, essa força da gente conceber o que é um mundo espiritual, o que se faz essa lei de espírito, faz com que nós compreendamos, né, uma educação do espírito. E isso, então, no momento que compreendemos, há então um equilíbrio em nós. Voltamos de novo a falar de energia hoje, né? Voltamos então a um equilíbrio em nós de algo então que nos acalme, né? Desacelere e diminua a agressividade, porque a agressividade é do instinto humano, todos nós temos, né? Mas o que acontece que com uns isso toma uma intensidade ao ponto de machucá-lo ou machucar alguém, e outros não, porque é uma fé dirigida. Tu está colocando essa energia em um lugar que vai te dar retorno bom, vai te dar uma boa resposta, vai melhorar o teu espírito, ele vai ficar confortado. Mas no momento em que tu não tem essa fé, tu tem fé, mas ela ruge para tudo que é lado, tu nunca vai ficar satisfeita. Nunca. Não vai ter casa espírita o suficiente para te ajudar, porque a insatisfação está contigo. E nem um centro de umbanda, nem a missa lá da católica, nem o evangélico. Por quê? Porque o problema não está na religião, está na pessoa em fazer um conhecimento de si. Ela está insatisfeita. É que nem aquela da rigidez e do controle, que é tudo para ela, mas dentro do que ela quer. Mas só que dentro do que ela quer, muitas vezes não dá. Não tem como reger. Por isso que a gente chama muito, fala sobre lei divina, lei, né, da caridade, lei. O que é a lei? A lei, então, seria essa força que é vivida dentro de nós, né? E que ela, num surto de evolução, ela surge, então, para nos acalmar esse espírito e evoluir a todo momento. Seres, tá maravilhoso, tá muito bom conversar contigo sobre relações humanas. Queremos te agradecer profundamente a tua visita aqui conosco, aqui no Terceiro Milênio. Seres, nosso muito obrigado. Eu é que agradeço estar aqui. Nós que agradecemos e muito. Informamos que os nossos programas estão disponíveis nos portais www.tvfergs.org.br, canal 3, e www.lep.org.br/Terceiro Milênio. Acesse a um dos nossos portais que você estará assistindo aos nossos programas. O Terceiro Milênio fica por aqui. Nós agradecemos o seu carinho, sua atenção, sua audiência, o nosso muito obrigado. Lembrando que temos encontro marcado em nosso próximo programa. Nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos a todos um dia maravilhoso e que todos tenham uma semana repleta de muita alegria, saúde, paz, amor e muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe.